Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, estou aqui mais uma semana para a gente conversar sobre The Sopranos. Vamos falar hoje sobre o sétimo episódio da quarta temporada, Mergers and Acquisitions. Galera, vou dizer para vocês que talvez é que falta rever ainda a quinta, a sexta e a segunda parte da sexta ou sétima temporada para eu cravar isso, mas até aqui, melhor temporada de The Sopranos, na minha opinião. É só episódio incrível. Os que vão vir a seguir são melhores ainda. E eu digo isso até porque esse nem é um dos que eu mais gosto. Mas mesmo assim, tá num nível muito legal e essa temporada ela é realmente muito boa, assim. Cada análise que eu venho fazendo durante essas semanas aqui e tal, e já assisti alguns dos próximos episódios que eu vou analisar, já reassisti no caso, né? E eu fico sempre com essa certeza, assim, até aqui talvez a melhor temporada de The Sopranos. Gosto muito da terceira, obviamente gosto da primeira e da segunda, mas essa quarta ela é especial. Inclusive esse episódio, tá, ele tem uma curiosidade, ele é a história dele, o que vai acontecer nele foi escrito pelo David Chase, né, como sempre, pela Robin Green, pelo Mitchell Burgess, o casal ali, e também pelo Terence Winter, um outro roteirista bem conhecido de The Sopranos. Mas o roteiro mesmo, né, o script mesmo que seria lido e tal, exatamente como ficou, foi escrito pelo Lawrence Conner, que é uma coisa uma prática que eu não me lembro de ter acontecido em outros episódios, de alguém ter escrito a história, ter feito talvez um roteiro mais literário e um outro roteirista vir transformar em roteiro mesmo. Enfim, tem essa curiosidade e a direção é do Daniel Attias, um diretor que a gente já falou algumas vezes em alguns episódios aqui. Antes da gente seguir, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, é muito importante para promover dentro do YouTube. E se vocês quiserem e tiverem interesse, cliquem para conhecer o clube de membros. Vocês que gostam de The Sopranos, tem duas vantagens muito legais de se tornar membro aqui do canal. A primeira delas, vocês ganham acesso a um grupo exclusivo de The Sopranos no WhatsApp, no qual a gente fala sobre The Sopranos basicamente todos os dias. Tem várias coisas interessantes, muita coisa engraçada, tem muita figurinha que a galera faz que basicamente serve para todas as situações da vida. E tem um outro benefício, esse só vai durar para novos membros, ele só vai durar até o fim desse ano, então fica ligado, que é o acesso ao nosso cineclube exclusivo Sit Down, que é um cineclube no qual a gente se reúne uma vez por mês para conversar sobre grandes filmes do gênero gangster. Só filmaço de máfia e tal. A gente já fez uma primeira edição sobre Goodfellas, Os Bons Companheiros, e a próxima edição, que vai acontecer agora em dezembro, vai ser nada mais, nada menos do que Scarface, um dos grandes filmes do gênero, que certamente Tony Soprano e seus amigos assistiram muitas e muitas vezes. Então, esse recado é importante porque o valor da mensalidade de membros é apenas R$ 4,99. Depois do fim do ano, novos membros não vão ter mais acesso ao sit-down. Eu vou cobrar uma mensalidade externa separada, mas quem virar membro até o fim desse ano, enquanto continuar sendo membro, vai ter acesso para sempre ao Cineclube. É uma promoção que eu criei para beneficiar quem apoia o canal desde o início, então vire membro logo para ter acesso aí a esse projeto que está muito legal, e enquanto você continuar sendo membro, você vai ter acesso vitalício ao Cineclube. Depois de 2024, as coisas vão mudar, quem entrar entrou e, enfim, não percam essa oportunidade. Sem mais delongas, esse episódio ele tem algumas divisões de núcleos que são bem interessantes, tá? A gente começou a ver, depois de ver o Paulie afastado por alguns episódios, ele estava na cadeia e tal, ele agora finalmente começa a ganhar mais relevância. E a relevância dele acontece com uma situação envolvendo a mãe dele, a Nucci Gualtieri. Ele vinha falando da mãe dele várias vezes ao longo da temporada e tal, que ninguém foi visitar a mãe dele quando ele estava preso, que ninguém ajudou ele a pagar o Green Groove lá, o lar de idosos, quando ele estava mal de grana. Ele vem falando da mãe dele várias vezes. A gente vê nesse episódio que a mãe dele é realmente... A mãe sempre é importante, mas ele tem uma coisa com a mãe dele de querer cuidar da mãe dele que é até um pouco fora do normal. Como a gente vai ver, ela se muda lá pro lar de idosos e ela de fato chega lá e tal, e ela fica animada porque ela vê velhos amigos e tal, inclusive a Cookie Cirillo, uma antiga conhecida dela. Só que aí acontece uma dinâmica parecida com o ensino médio, assim. Ela é meio que ela sofre um certo bullying, a mãe do Paulie. A Cookie e outras mulheres não deixam ela entrar no grupo, não pode jogar com elas, não pode sentar na mesa com elas. É meio uma lógica ali de high school americana, assim. Ela fica sendo excluída. Elas são bem cruéis com ela, inclusive.
O Paulie fica louco da vida com isso e ele vai visitar o filho da Cookie, que foi um cara que estudou na escola com ele e que hoje é diretor de uma escola, né? De novo fazendo essa lógica aí de colégio, assim. E provavelmente a gente dá a entender, o Paulie chama ele de Pizza Face, o Chuck, né? Parece que talvez o Paulie era um cara respeitado no colégio, um cara mais descolado, e o Chuck talvez era um cara mais nerd ali. Não sei, isso eu tô imaginando. O fato é que ele pressiona o Chuck para que ele converse com a mãe dele e dê um jeito na situação. A coisa vai, vem, a mãe dele não quer e tal. O Paulie acaba mandando o Little Paulie e o Benny lá espancar o Chuck, quebra o braço dele. E a esposa do Chuck aí vai até o lar de idosos e ameaça a sogra, dizendo assim: ó, ou tu inclui a Nut ou nós vamos ter que te colocar no outro lar de idosos e tal. De repente tem um do Exército da Salvação que tá sempre com vaga. E meio que obrigam ela, colocam goela abaixo que ela vai ter que aceitar a mãe do Paulie. E o Paulie, isso tá doendo muito nele, mas o que vai doer mais ainda é que ele vai conversar com a diretora do lar de idosos e ela começa a contar problemas que a mãe dele tá tendo e motivos pelos quais as outras não gostam dela. E a pior coisa que ela fala é que assim, elas reclamam muito que ela é dedo duro. Ela dedura as outras. E isso pra ele, pro Paulie, é a coisa mais abominável do mundo. Alguém ser um X9 ali do negócio. É uma coisa que o Paulie jamais faria. Inclusive o próprio o Tony Sirico, que já falei sobre isso, fazia o Paulie, ele teve um passado na máfia e tal, e a única exigência dele quando ele entrou para The Sopranos é: por favor, não façam o meu personagem ser um rato. Ele não suportaria isso. E o Paulie é a mesma coisa. Isso é a coisa mais cara do mundo para ele. Então mexe muito com ele quando ele ouve que a mãe dele é dedo duro. A gente tem também um desenvolvimento interessante da Carmela. Ela tá com a mente muito vidrada no Fury, que teve que se ausentar. Ele voltou para Nápoles, né, onde o pai dele morreu. E lá ele conta pro tio dele que ele tá apaixonado por ela. Ele tá apaixonado pela mulher do chefe. E o tio diz pra ele, uma conversa bem legal, bem interessante, assim, o jeito como eles fizeram, que a única maneira, ele tem que esquecer isso, porque a única maneira que ele poderia ficar com ela é se ele matasse o Tony. E o Fury sabe disso, e obviamente ele não vai fazer isso. Só que a Carmela tá muito vidrada nele ainda. Tanto que ela começa a enxergar ele em situações meio inusitadas. Ela vê um programa de culinária na televisão em que o cara é um italiano com um rabo de cavalo. A câmera vai aproximando dela, a gente vai ver ela cada vez mais enquadrada ali no plano, preenchendo mais o plano, melhor dizendo, enxergando o Fury naquele homem. Em outro momento ela vai estar tomando banho e ela canta uma música, que é a música que ela dançou com o Fury quando ele fez aquela festa na casa dele e tal. Ela está realmente muito ficcionada nele. Só que ela nunca chegou a dar um passo além, né? O Tony, por outro lado, já deu vários passos além ao longo do casamento dele. E agora ele tá... Antes da gente falar sobre isso, né, sobre o novo caso extraconjugal que ele vai começar, ele tá num momento em que ele tá querendo começar a delegar mais. Ele vem falando sobre isso há algum tempo e ele quer que o Christopher seja o novo representante dele, assim, o cara que vai falar por ele enquanto ele descansa em algum momento, enquanto ele se blinda da lei. Só que o Christopher várias vezes já vem dando sinais, e nesse episódio ele vai dar mais ainda, sinais de que ele não tá pronto para isso. Ele não tem capacidade para o que o Tony tá querendo dele e pro que ele próprio acha que ele quer, né? E o Tony meio que se dá conta, tanto que ele fica dando ordens pro Christopher e até pro Silvio de coisas que tem que fazer. Ele fala rápido demais, é difícil deles entenderem. E o Tony parece que meio que faz isso só pra ir lá e dizer que, vocês não dão, eu que tenho que entrar e resolver e tal. Então ele fica meio que microgerenciando essas ordens todas que ele dá. Ele é um cara realmente muito centralizador. E, além disso, que é o principal acontecimento com ele nesse episódio, é que ele lá, quando ele vai visitar a Pai Omai, a égua, né, de corrida, ele conhece a nova namorada do Ralph Cifaretto, a Valentina La Paz. Eu acho que ele acha ela interessante logo de cara, e ela meio que passa um papo nele de que ela trabalha com um pintor e tal, ela vende molduras, enfim, uma coisa meio assim, tá trabalhando com arte. E eu vou te levar para esse pintor, ele vai pintar um quadro teu com um cavalo incrível e tal. Eles vão lá no pintor, o pintor, cara, pinta bem e tal, mas assim, não é nada demais o que o cara faz. E o cara cobra para pintar o Tony e a Pai O'Mine, excluindo o Ralph do quadro, porque ele dá uma foto em que estão Tony, Ralph e Pai O'Mine, ele pede para tirar o Ralph.
ele cobra $6.500. E o Tony vai lá. O Tony, que é um cara que costuma pechinchar, ele não é um cara de quem se tira dinheiro muito facilmente. Ele na frente dela, ele vai lá e paga em dinheiro à vista, tudo, né, pra mostrar poder ali pra aquela mulher. E logo eles começam na cena seguinte, eles já começam a ter um caso. E eu queria até falar com você sobre isso, assim, que é o tipo de mulher que atrai o Tony Soprano. Todas elas têm alguma semelhança, assim. A principal delas é que todas elas são morenas. Irina, Gloria Trillo, Valentina. Claro, ele tem casos com outras mulheres, mas que eles têm, que ele, enfim, tem relações com outras mulheres, mas que ele desenvolve um caso, algum tipo de vínculo, enfim, são todas meio assim. A própria Melfi, por quem ele se sente atraído e tal, mas que ele nunca chega a ter nada. E todas elas, a Valentina e a Glória, eu acho que tem semelhanças bem, até mais do que isso, mas todas elas costumam ter um parafuso a menos também. E todas elas são muito diferentes da Carmela, né? Fisicamente, inclusive. E mais, em termos de personalidade. Tanto que uma coisa que vai encantar o Tony e a Valentina é que eles estão no hotel lá, depois de transarem e tal. E ela fica fazendo pegadinhas com ele, assim. Ela desenrosca o sal para quando ele vai botar sal na comida cair tudo no prato. Eles ficam rindo sobre isso. E ele depois, na cena em que a Carmela tá lá no chuveiro cantando a música que ela dançou com o Fury, como eu comentei, ele resolve fazer uma brincadeira com ela, assim, tipo, é a mulher dele, né, afinal de contas, né, ele quer, talvez, agir naturalmente com ela, ele pega um copo de água da torneira, água fria, e joga nela quando ela toma banho, e ela xinga ele, ela fica possessa. Tu fez isso na nossa lua de mel, eu não gostei, não é pra fazer isso. Ela reage exageradamente, e ele tem uma decepção com aquilo, assim. Então eu acho que é interessante a gente comparar como são diferentes as mulheres com quem ele tem casos extraconjugais com a mulher que ele escolheu para, né, para ser a esposa dele e tal. Enfim, eu acho isso interessante, analisando as amantes do Tony Soprano. E claro, o grande drama dele nesse episódio aqui é não só que ele tá pegando a mulher de um subordinado dele, mas ele se sente um pouco enojado de estar pegando a mesma mulher que o Ralph Cifaretto. Talvez se fosse outra pessoa ele não ficasse tão assim, mas o Ralph dá um certo, né, um certo nojo nele. E ele não quer essa ideia. E aí isso vai ser um embate entre eles, vão conversar várias vezes sobre isso e tal. E ele tá tentando, né, terminar a relação e tal. E ele acaba falando uma das melhores frases da temporada, enfim, da série, que eu acho incrível, engraçadíssima. Porque ela fica falando com ele, tá, por que tu não quer? E ele diz... For one thing, I already took his horse. E, obviamente, ela dá um tapa na cara dele, né? A construção lógica que ele fez pra chegar nisso é sensacional. E aí, a Valentina, né, pra convencer o Tony a ficar com ela e tal, ela acaba dizendo que ela e o Ralph não transam, ou pelo menos não transam do jeito que ele tá pensando, né? Ele não penetra ela como o Tony tá imaginando. Aliás, é exatamente o contrário, como a gente já viu o Ralph se relacionando com a Janice e tal. Ele tem uma questão muito forte de fetiches, de humilhação, meio sadomasoquista total. Ele gosta de ser humilhado, de sentir dor e tal. É uma coisa muito louca ali, que é muito característica desse personagem. E ele só. E a definição é fetiche mesmo, porque ele só consegue se relacionar se for assim. Ele só consegue sentir prazer assim. Ele não tem relação de outro jeito. Relação sexual pra ele é isso. E o Tony fica absolutamente chocado com isso. E ele vai confirmar. Como ele vai confirmar isso? Ele vai falar com a Janice, que é a irmã dele que teve um caso com o Ralph. E aí ela se diz que é desconfortável falar sobre isso, é desrespeitoso falar sobre isso. Veja só, vou estar rompendo uma confiança. $3.000. Na hora, ela já tem um preço pra falar tudo que o Tony quer ouvir. E o Tony topa, ele vai pagar pra ela $3.000 pra ela contar, e aí ela conta. Exatamente coisas muito parecidas com o que a Valentina contou. Isso, por um lado, é chocante pro Tony, talvez vai ser uma coisa que ele tá guardando na cabeça pra usar contra o Ralph em algum momento e tal, porque no universo deles isso é meio que um crime, né? Tipo, a gente meio que sabe como eles pensam e tal, se isso se espalha, o Ralph tá ferrado.
Mas principalmente, isso é um alívio pra ele, porque ele vai lá e finalmente pode ficar com a Valentina à vontade. Valentina que, por sinal, dá vários sinais ao longo desse episódio que ela não bate bem, não bate bem na cabeça, né? E o Tony, só pra não esquecer sobre isso, o Tony ele fica realmente perplexo com o estilo de vida sexual do Ralph Cifaretto, tanto que ele leva pra Melfi isso. Tipo, é possível? Como é que isso funciona e tal? E ela meio que explica pra ele e tal, fala relacionado a traumas com os pais, que acaba sempre indo pra esse lado, e ele fica puto com isso. E aí ele até tenta ter uma conversa com o Ralph pra saber como é que é a relação do Ralph com a mãe dele e tal, mas o Ralph não dá conversa, né? Mas aí fica sempre a curiosidade. Não só por isso, não só por essa questão erótica dele, mas pela maneira como ele é, né, cara? Do que esse cara passou na infância, na juventude e tal. Que tipo de ambiente sadio ele cresceu, enfim. E o Tony, enfim, tem carta branca pra ficar com a Valentina. O único deslize dele é que ele, na primeira vez que ele teve com ela, ela perdeu uma das suas unhas postiças na roupa dele. Unha essa que vai ser encontrada por quem? Pela Carmela, que tá lá fantasiando com relação ao Fury várias e várias vezes e tal. Mas ela, como eu disse, ela nunca deu um passo além. E ela deve se sentir mais idiota ainda, porque quando ela se dá conta, quando ela se lembra das amantes do Tony, né? Por exemplo, ao longo desse episódio, ela teve uma conversa com a Rosalie, por exemplo, em que elas falaram sobre dinheiro e tal. É uma preocupação crescente dela não saber o quanto que ela ganha, quanto que eles têm de dinheiro. E ela fala, o Tony tá ajudando agora, ele tá investindo e tal, como eu tô pedindo, mas eu queria ter noção e tal. Pô, é como se eu fosse sócia dele, né? Eu cuido da casa, ele cuida dos negócios e tal. E eu já tolero ele com as suas amantes e tal. E ela meio que fala de um jeito como se assim, tá, tranquilo, tudo certo. O importante é que a relação tá indo e tal, o dinheiro tá entrando. Mas quando ela vê a unha, ela fica possuída com aquilo. E aí, ela toma duas atitudes. Primeiro, que ela vai lá e rouba, porque o dinheiro é dela também, mas, aliás, o dinheiro já é roubado, né? Mas ela rouba do próprio marido, furta ali, ela vai até o esconderijo lá no depósito de ração para patos e pega 50 mil, 2 pacotes dando ali $50 mil, e ela vai lá e investe em ações particulares dela. Pega o dinheiro do Tony e o Tony fica sem saber o que aconteceu e tal, ele não pode confrontar exatamente ela, porque ao mesmo tempo ele estaria dizendo onde está o dinheiro e tal, e ele fica sem saber o que entendeu. E a outra coisa que ela faz é também deixar o Tony, a outra atitude dela também é deixar o Tony meio encurralado, aliás, totalmente encurralado. Ela pega a unha postiça, ela só vai lá e coloca na mesa de cabeceira do Tony. E aí no café da manhã o Tony desce e tal, ela prepara o café pra ele e ele fica olhando pra ela, esperando que ela diga alguma coisa. E ela não diz nada. Ela pergunta, tá tudo bem, Tony? Ele, não tá. Ele fica esperando que ela confronte ele, mas ela não confronta. Ela deixa ele com essa angústia, assim, putz, ela sabe, mas eu não posso falar, porque se eu falar eu vou brigar, ela vai vou dar razão pra ela, ao mesmo tempo, será que ela sabe? Ele fica totalmente encurralado. E aí ela pergunta se ele tem algo a dizer e tal. Um pergunta pro outro, né? Eles dizem que não e tal, e o episódio acaba num silêncio ali. Então foram 2 cartadas de mestre da Carmela. Finalmente, né? Ela demora, às vezes, ela ter esse tipo de atitude, mas quando ela tem, ela é realmente bem, bem inteligente. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra dizer. Um último recado. O próximo vídeo, que é sobre o episódio 9 da 4ª temporada, é o meu episódio favorito da temporada e um dos melhores da série. Vai ser uma análise mais do que especial, tô preparando uma surpresa bem legal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e aguardar esse próximo vídeo. Até a próxima aí, tchau! Walked into town, but you're one in a million.